Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós iremos aprender essa peça aqui, esse tênisinho que eu fiquei totalmente apaixonada por ele, gente. Achei que ficou muito fofo e eu vim aqui logo gravar para vocês, tá? Nós vamos precisar de pouquíssimos materiais. Ele é um tênisinho fácil de fazer, porém ele é bem detalhado, né? Tem esses detalhezinhos. Esse aqui é na parte de trás, aqui na frente, aqui também. Porém, é fácil de fazer, não é difícil. Garanto para vocês, tá? Quando estiverem fazendo, vocês vão perceber como é fácil. Bem, esse tênis eu fiz um tamanho de 9 centímetros, que vai servir num bebê de 1 a 3 meses, podendo servir um pouquinho mais, dependendo do tamanho, né, do pezinho do neném. Eu trabalhei com vocês nessa cor aqui, ó, no vídeo, tá? Porque fica mais fácil para enxergar. Então, eu preferi trabalhar, ao invés do preto, nessa cor aqui, tá bom, gente? Eu quero que vocês aprendam bem direitinho. Então, se você já gostou do nosso vídeo, ou melhor, do nosso modelinho, né? Da aulinha de hoje, já deixa o seu like se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. E sem mais delongas, eu já vou passar para a lista de materiais. Para começar, eu vou já mostrar os fios que eu utilizei. Vou mostrar apenas esse aqui, tá? Que eu trabalhei no vídeo. Eu tenho outros que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? No rosinha. Fiz aqui no outro rosinha também, usei ilhós para testar. Só que eu não gostei nem um pouquinho desse aqui com ilhós, tá? Eu gostei mais assim, como de referência, né? No original desse tênis não tem ilhós. Pelo menos nos que eu vi. Então, eu não gostei. Eu coloquei pra ver se eu ia gostar. Achei que ficou muito bom, não. Mas, de qualquer forma, vou passar de quem são esses ilhóis aqui também. Já vou até passar que são da JHP Metais. Ilhóis, cadarcinhos também são de lá. Bem, fornecedores, eu vou deixar dos materiais, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, os fios utilizados foram o Bella, da Pinguim, que tem 150 gramas, 370 de tex. A cor que eu utilizei principal foi a 7252. Vamos precisar do branco, que também é da Bella. O preto é da Bella também, tá, gente? Só que não tem, é a mesma tex, só que não tem aqui a embalagem, que já se perdeu há muito tempo. Para fazer esse tênis, nós vamos utilizar a agulha 1.5. Você vai usar a agulha que você tiver mais intimidade aí, que dê o mesmo tamanho da sola, vai medindo pela sola. Se a sua sola com a agulha 175 deu esse tamanho aqui, então continue trabalhando todo o sapatinho com ela, tá? Eu trabalhei somente com essa aqui. Nesse aqui, ó, que eu fiz com o Bella Fashion, que é uma linha de 295 de tex, eu já fiz assim, ó. Aqui eu trabalhei na sola com o Bella, com o fio mais grosso, né? 370 de tex, e o corpo do sapatinho eu fiz com a 295. Deu o mesmo tamanho, mesma coisa, porque aqui eu trabalhei com a agulha 1.5 e aqui com a agulha 1.75, então não deu diferença. Fica aí a dica. As minhas etiquetinhas com a minha marca são lá da Cuticu, tem contato na descrição do vídeo, tá bom? Ela fez essa aqui menorzinha para usar na tirinha de sandalinha, só que eu achei interessante colocar aqui para marcar o pé direito e esquerdo, tá? No caso, o esquerdo aqui desse lado e direito aqui, tá bom, gente? É uma dica que eu deixo para vocês também. Se não tiver etiquetinha, coloca a plaquinha, ó, essa aqui lá do seu ermilho também. Pode usar a plaquinha para definir o pé direito do esquerdo, porque os dois são executados da mesma forma. Lembrando, gente, que a minha solinha, ela tem 58 pontos, tá? Para quem tem dúvidas a respeito disso. E ela fica assim com 9 centímetros certinho. Pode ficar até maior, dependendo da agulha que estiver usando. Usei aqui o cadastro que é do lado do seu ermilho, como eu já falei, da JHP Metais, de aproximadamente 55 centímetros, tá? Isso aqui não conta muito, né? Então, ele tem aproximadamente 55 centímetros e ficou excelente aqui para esses 4 furos, né? Em cada lado. A agulha de tapeçaria, nós iremos precisar também. A cola que eu utilizei foi a Pega 1000. Ela
É uma cola muito boa, eu gosto que cola de verdade e não solta de jeito nenhum. Os símbolozinhos vãs eu utilizei da Karina Aviamentos, ela me mandou há muito tempo. Ela tem de glitter, tem esse de oncinha, tem liso, branco, normal. Tá bom, gente? Vocês vão ver lá no site, inclusive no site, vocês têm desconto usando meu cupom. Eu deixo aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, tem várias opções para você, tá bom? Se você tiver, precisaremos também de marcadores e tesoura, né? Para cortar os fiozinhos, os arremates. Eu peguei essa aqui do meu filho, tá meio enferrujadinha, porque a minha sumiu. Bem, eu acredito que eu passei todos os materiais para vocês. Caso tenha interesse em algum desses aqui, de cadacinho, isso aqui, gente, etiquetinha, esses aqui. Ah, e o moldezinho também que eu utilizei é da Karina Aviamentos. Eu deixo os fornecedores todos na descrição, tá bom, gente? Só clicar no link vai direitinho pro WhatsApp. Tem alguns que tem Instagram também, vocês vão conseguir ver lá alguns materiais sendo usados em alguns tipos de outros modelos de sapatinhos de outras artesãs. Então é isso. Vamos então finalmente iniciar a nossa aulinha. Iniciando a nossa sola, fazendo o nó, essa primeira laçadinha e 17 correntes. Feitas 17 correntes, eu venho aqui na minha última e vou pôr um marcador. Se não tiver marcador, coloco um pedacinho de linha que também funciona. Feito isso, eu vou contar a partir dessa marcada 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui na terceira corrente, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Aqui, as duas correntes que nós pulamos, elas vão representar um ponto baixo. Então, temos, na verdade, 3 pontos. E onde marcamos vai dar exatamente no topo do primeiro ponto baixo, tá? Onde vamos estar emendando a carreira, unindo a carreira no final, tá? Após, nós vamos fazer 6 pontos baixos, um para cada corrente. Fiz os meus 6 pontos, agora no próximo ponto, faço um meio ponto alto e uma sequência de 7 pontos, perdão, de 6 pontos altos. 1, 2, 3. Quando eu concluir meus 7 pontos, eu volto. Vai sobrar apenas uma corrente sem fazer. Pronto. Na próxima corrente, vamos fazer 7 pontos altos. É um aumento de 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, e assim até inteirar 7. Feitos os 7 pontos, agora nós vamos caminhar fazendo pontos aqui, ó, na mesma direção dos pontos que nós trabalhamos do lado anterior. Vamos usar essas laçadas restantes da corrente, ó, que sobraram, para fazer esses pontos, entrando aqui no mesmo lugar onde já trabalhamos. Vamos fazer a sequência de 6 pontos altos, após o aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Olhem como fica. E agora, nós vamos fazer um meio ponto alto e a sequência de 6 pontos baixos. Já aproveitando para deixar esse fio aqui encostadinho na base dos pontos, ó, para vir e escondendo ele, já arrematando o fio por dentro dos pontos. 3,
4, 5 e 6. Feito isso, agora nós vamos vir aqui, ó, no mesmo lugar onde nós fizemos aqueles 2 pontos baixos que eu no início, e vamos trabalhar mais 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2 e 3. Para finalizar, vamos unir a nossa carreira com um ponto baixíssimo, entrando exatamente aonde nós deixamos marcado. E fazemos o ponto baixíssimo, finalizando a primeira carreira. Ficou assim. Iniciando a segunda carreira, com 2 correntes, marca aqui na segunda corrente, vai ser o topo do meu primeiro ponto, que é um meio ponto representado por 2 correntes. No mesmo lugar onde eu uni a minha correntinha, ó, nesse buraquinho, eu faço mais um meio ponto alto, tenho um aumento. No próximo ponto, olha, ele fica bem com uma laçadinha bem caidinha, outra mais levantadinha. É difícil de enxergar ele assim rápido, então preste atenção para você não errar e entra pegando nas 2 alcinhas com jeitinho e faz um meio ponto alto. Após, vamos fazer mais um aumento de meio ponto alto. E na sequência, vamos trabalhar 13 meio pontos altos, ponto sobre ponto. Já volto. Pronto. Chegamos aqui onde nós temos aqueles 7 pontos. Em cada ponto desses 7, faremos um aumento de meio ponto alto. 2 pontos em cima ou dentro das 2 alcinhas do mesmo ponto. Dessa forma, vamos ter aqui 7 aumentos de meio pontos altos. Já volto. Prontinhos os aumentos, faremos novamente a sequência de 13 meio pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Concluindo meus 13 pontos, eu volto. Sobram, no final, 3 pontos livres. Concluí meus 13 pontos. No próximo ponto, eu já faço um aumento de meio ponto alto. Esses 3 pontos que sobram são exatamente aqueles que nós fizemos todos os 3 dentro desse mesmo lugar. Um aumento no próximo, um ponto sozinho. E no próximo e último ponto, um aumento de meio ponto alto. Finalizamos assim, então, a nossa segunda carreira. Vamos ver dentro dessa corrente onde nós marcamos e vamos fazer um ponto baixíssimo de união. Concluída a nossa segunda carreira. Iniciando a terceira carreira, eu faço 3 correntes, marco na terceira. Essas 3 correntes representam um ponto alto. No mesmo lugar aqui onde eu uni a minha carreira, no mesmo buraquinho, eu faço um ponto alto, ficando com um aumento de ponto alto. Agora, nós vamos seguir para o próximo ponto, ó, que aí aquele ponto fica mais apertadinho, ó, uma laçadinha mais caidinha e a outra mais altinha, né, mais esticadinha. Pega aqui, ó, nessas 2 alcinhas com cuidado e vou fazer aqui um total de 17 pontos altos. Então, para cada ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Aqui nessa curvinha, não aperte muito o ponto, tá? Na verdade, nessa última carreira, você não aperta muito o ponto, não. Porque senão a sua solinha vai ficar emborcada. Então, essa última carreira se trabalha um pouco mais relaxado que as demais, tá? Um pouco com a tensão de ponto mais relaxada, tá, gente? Isso que eu quero dizer. Sem apertar muito, ó. Vai ficar assim com esses espaços mesmo entre os pontos. Mas depois, você vai ver que não vai dar diferença, ó. Na sola, tá vendo? Fica tudo direitinho. Então, vamos seguir fazendo os 17 pontos altos após esse aumento aqui. E eu já volto.
Fiz aqui os 17 pontos. E agora nós vamos fazer uma sequência de aumentos, que eu vou trabalhar toda ela com vocês, porque ela vai ser um pouquinho diferente. Tem intervalos de pontos sozinhos, tá? Então, eu vou fazer um aumento de ponto alto no próximo ponto e uma sequência de 2 pontos altos. 1 e 2 pontos sozinhos, tá? Um seguido do outro. Após um aumento, essa carreira é toda em ponto alto. Após um e 2 pontos sozinhos. Após, agora eu vou fazer uma sequência de 2 aumentos, ó. Um aumento, no próximo ponto, mais um aumento. Sequência de 2 pontos altos, 1 e 2. No próximo ponto, um aumento. No próximo, 1 e 2. No próximo, um aumento. Finalizando assim a sequência de aumentos. Após esse último aumento, nós vamos trabalhar um total de 17 pontos altos novamente. Sobra apenas um pontinho livre lá no final. Eu já volto. Prontinho. E no último ponto, um aumento de ponto alto. 1 e 2 pontinhos. Ficou assim, ó, a nossa sola por enquanto. Eu não vou unir com um ponto baixíssimo. Mas se você tem costume de fazer assim, não dá problema, né? Não gera aí aquela consequência de aumentar um ponto sem querer na solinha. Então, você faz aí, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu corto o fio, puxo direto. Agora, eu viro a sola assim, ó, pelo avesso. O avesso é essa parte onde ficam essas laçadinhas, ó. E esses pontilhadinhos, tá vendo? E o ponto fica mais fofinho, olhando desse lado. O lado direito fica com essas valinhas todas, só com os furinhos, ó, tá vendo? Não tem aquelas laçadinhas, ó. Ó, as ondulações, ó. Tá vendo? E aqui tem essas ondulaçõezinhas. Bem, então, partindo aqui, ó, no segundo pontinho, eu vou pular esse primeiro, nas 2 alcinhas do segundo pontinho, eu insiro a minha agulha assim e trago o fio pra cá, pra parte do avesso. Já posso retirar o marcador. Agora, eu venho aqui lá no topo do ponto, ó, entro dentro dos 2 nozinhos que tem, saindo bem no meio das 2 laçadinhas do ponto, exatamente de onde sai esse fio. E trago aqui o fio para baixo, ó. Dessa forma, agora eu viro pelo lado certo da minha sola e ajusto essas 2 alcinhas aqui para ficar na mesma largura aqui, parecida com essas aqui, tá? Ó, puxo, regulo a minha laçadinha e agora, ó, eu venho no próximo ponto, pulo essas 2 alcinhas que eu acabei de formar, venho no próximo ponto, trago o fio pra cá e agora assim, ó, entro dentro dessas 2 novas alças, ó, e levo o fio lá pra trás. Assim está arrematada aqui a sola, tá vendo? Não mostra a emenda e não aumenta ponto na nossa sola. Agora, eu vou trazer, ó, o fio aqui para essa laçadinha que fica mais ao centro da sola e faço um nozinho. Cuidado para não repuxar aqui, tá? Então, você deixa um espaço que não cause esse problema. Vou cortar o excesso de fio e está pronta a nossa sola. Conferindo aqui, ó, o tamanho com vocês, ela fica com 9 centímetros certinho. Ó.
E aqui 5 de largura na frente e na parte de trás 3,5 cm de largura. Verá assim que fica mais fácil de ver, vocês verem. Ó, 3,5 cm aqui na largurinha do calcanhar. Bem, então nós vamos seguindo com a nossa aulinha. Para fazer cada pezinho, vocês já sabem que vamos precisar de 2 solas dessa. As 2 solas já estão prontas, agora nós vamos unir essa sola. Primeiro vamos passar cola daqui dessa partezinha para cá. Vamos deixar essa borda livre, tá bom? Para não comprometer a união da sola depois com o fio. Então, eu vou passar a cola em toda a sola, nela todinha, e já volto. Pronto. E agora eu venho com cuidado, pego a outra sola e vou unindo, tentando deixar aqui, ó, um pontinho na mesma direção do outro. Vai fazendo essa união com cuidado, tá? Depois desse passo, aí você vai pressionar. Colocou certinho, aí você vai pressionar para colar. Se você estiver usando cola de silicone, não passa muita quantidade, para não deixar essa sola muito rígida. Não ficar assim maleável, tá, gente? Essa não é a intenção de deixar a sola rígida demais. Prontinho. Agora nós vamos pegar a nossa agulha e vamos usar as 2 alcinhas da sola de cima e apenas uma alça, essa primeira aqui que a gente vê, da sola de baixo. E vamos trabalhar pontos baixíssimos. Deixa um pedacinho de linha aqui embaixo para você arrematar depois. E vamos pegando aqui, ó, as 3 alcinhas, deixando uma embaixo. Essa alcinha que sobrar, ela vai fazer, ó, a marcação da nossa sola, tá vendo? Ficam as laçadinhas aqui, tá bem... Foi o primeiro que eu fiz, tá bem cheio de fiapinho, né, do fio preto. Olhem, aí vai ficar assim, ó, essa marcação, tá bom? Então, eu vou seguindo, ó, fazendo em cada pontinho um ponto baixíssimo. Opa. Ó, dessa forma. Quando eu chegar aqui, ó, faltando um pontinho para eu entrar aqui, para unir a minha carreira, dá para identificar o primeiro ponto por causa desse fio. Na mesma direção desse fio, você vai identificar, ó, entrando aqui, ó, saindo no mesmo lugar onde sai o fio, você vai identificar aonde começou o seu primeiro ponto baixíssimo. Então, quando tiver faltando, quando eu chegar nesse penúltimo ponto, para fazer o último aqui, exatamente nesse mesmo lugar, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei exatamente aonde eu marquei com vocês, ó, faltando apenas um pontinho para fechar aqui os 58 pontos baixíssimos. Como a sola tem 58 pontos, vamos ter também aqui automaticamente 58 pontos baixíssimos. Aqui, então, eu tenho 57. Para fazer o 58, eu vou cortar aqui. Agora, puxo direto o fio para cima, entra exatamente no mesmo lugar onde sai o fio, de onde sai o fio, lá nessa mesma, pegando esse mesmo conjunto de laçadas. E aqui, ó, eu pego esse fio que tava lá embaixo, do início, e puxo direto aqui, ó. Trouxe para cima, agora eu vou vir, ó, fazer o seguinte, fiquei com 2 alcinhas saindo do mesmo local, né? Eu vou entrar aqui nas 2 salsinhas do primeiro ponto, assim, ó, e busco o fio pra cá, pra esse lado. E agora, ó, pego essa outra laçada e passo pelo mesmo local. Vai formar aqui uma nova laçada, tá? A última que nós precisamos para compor aqui os nossos 58 pontos. Agora é só ajustar essa laçadinha, ó, e ela fica igualzinha às outras, igualzinha às demais. E assim, nós vamos pegar apenas esse fio que veio pra cá pro lado de fora e vamos trazer pra dentro aqui
entrando nas duas alcinhas do próximo ponto. Aí você puxa para ajustar ela. E assim ficamos com 2 fios. Um eu vou arrematar para cá, por dentro dos pontos que eu passar aqui na base, e o outro para cá, tá bom? Então, está pronta a união da nossa sola. Ela fica assim, ó, e as laçadinhas que eu falei, ficam sobrando aqui. Já volto. Agora, nós vamos começar a trabalhar a base do nosso sapatinho, tá? Essa parte aqui, que vai ser composta por 4 carreiras de 58 pontos baixos. Nós vamos iniciar aqui usando somente a laçadinha de trás dos pontos baixíssimos que nós temos na nossa sola, partindo aqui do meio, mais ou menos aqui do meio do calcanhar, tá? Usando a alça de trás, já pego esse fio, deixo posicionado aqui para eu vir arrematando ele. Vou prender o fio. E inicio. Você pode fazer uma correntinha apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar ou apenas uma corrente para representar o seu primeiro ponto. Eu vou colocar um marcador aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo para sinalizar aonde eu vou unir a minha carreira. E agora eu vou seguir arrematando esses 2 fios, fazendo ponto baixo seguido de ponto baixo, tá? Um ponto em cada pontinho que nós temos aqui, usando apenas essa segunda alça do ponto. Olha, e vou seguindo assim, dessa forma, fazendo um ponto baixo em cada pontinho. Deixa eu acertar aqui. Você não precisa esconder esse fio até ele sumir, não. Você esconde por uns 8, 7 pontinhos e já vai estar bom, tá? Olha, aqui pra mim já tá bom, eu deixo o fio pra cá e continuo trabalhando meus 58 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto aqui pra fazer a emenda com vocês. Prontinho. Olha, o outro fio eu também arrematei ele pra cá, eu posicionei ele aqui e vim arrematando pelos pontos finais, tá? Aí, para unir a carreira, nós vamos entrar exatamente onde colocamos o nosso marcador, lá nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo, e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Para iniciar essa e as próximas carreiras, você vai fazer o seguinte: uma corrente apertadinha, e aqui nesse mesmo lugar onde você entrou para fazer o ponto baixíssimo, fica logo aqui à frente desse nozinho. Você vai fazer o seu primeiro ponto. E vai seguir fazendo ponto sobre ponto, até ficar com 4 carreiras. No final da 4ª carreira, eu volto para fazer a união dessa última carreira com vocês, porque é diferente. Eu já volto. Prontinho. E agora aqui no fim da carreira, nós vamos cortar o fio. Não vamos emendar aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo, não, tá? Cortei o fio, agora eu puxo direto, viro o trabalho assim. Eu vou pular as 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, entro nas 2 alcinhas do segundo ponto, trago o fio pra cá, entro de baixo pra cima, no nozinho do último ponto, ó, de onde sai o fio, saindo lá no meio das 2 laçadinhas desse ponto. E agora eu pego o fio e trago ele para baixo. Pronto, viro assim e regulo a alcinha para ficar do tamanho das demais. Vou pular as 2 alcinhas novas, entro nas 2 próximas alcinhas, trago o fio para fora e para finalizar, venho aqui dentro das 2 alcinhas,
aquela alcinha nova que a gente acabou de formar ou do próximo ponto, né? Olhando assim. E finalizamos aqui o arremate, ó, fica tudo do mesmo jeitinho. Esse fio eu vou deixar encostadinho aqui na base para que quando eu passar com uma carreira aqui de pontos eu o arremate. E igual eu fiz aqui com esses aqui de baixo. Só cortar o excesso, esse aqui vai ficar aqui em espera. E esses que eu já arrematei eu corto. E está pronta a nossa base de 58 pontos. Olha, fica bem maleável. Fica bem certinho. Agora nós vamos começar a fazer essa frente aqui do tênis. Gente, por uma incrível coincidência, essa frente aqui eu vi um sapatinho Nike, tá? Da Sandra, do canal Diário de uma Artesão, acho que é isso, tá? Foi coincidência mesmo, tá? É a mesma quantidade de pontos que eu uso aqui, ela usou lá e ela fez primeiro. Olha que incrível, gente. O crochê é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a gente acha que está fazendo algo novo e já tem aí. Mas, enfim, vamos continuar aqui com a nossa aulinha. Pra gente fazer a frente, nós vamos dividir aqui ao meio certinho. Eu sempre pego a referência de meio aqui nessa linha central da sola. Olha, você vai ajeitar certinho aí a sua base e vamos achar aqui o meio. Eu já achei ficar entre esses dois pontos, ó, colocando entre eles, dá o meio certinho. Aqui no ângulo que eu estava mostrando não daria, mas agora eu acertei aqui para vocês verem que vai dar certinho. Bem, aí nesse ponto, deu entre esses dois pontos, né? E eu vou pegar esse ponto que está mais à direita, né? Esse fica mais para a direita e esse para a esquerda. Então, pega a partir daqui e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 pontos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entro aqui no meio das duas alcinhas do ponto 14. E aqui eu vou começar a executar a minha peça. Vou fazer nessa cor. Vocês já estão sabendo, né? Viram lá no início do vídeo. Bem, aí eu vou começar a passar uma carreira de pontos baixíssimos. Olha, prendendo o fio aqui. E aí, ó, já venho aqui para próximas duas alcinhas, entro lá no meio das duas alcinhas do próximo ponto e faço, deixa eu pegar a direita aqui, que desfiou. E faço um ponto baixíssimo. Já tenho o meu ponto 1. Vou seguir fazendo no total 26 pontos baixíssimos. Dessa forma, ó. Quando eu tiver aqui meus 26 pontos baixíssimos, eu volto. Feitos os 26 pontos, vamos fazer uma corrente bem apertadinha, vira o trabalho e vamos trabalhar pontos baixos, usando apenas essa alcinha aqui, ó, que fica logo acima das laçadinhas que ficaram em branco aqui, tá? Nós vamos pegar assim para usar apenas uma alça dos pontos baixíssimos, a alça de cima, ó, 26 pontos baixos. Vou mostrar aqui para vocês, vai ficar a laçadinha de baixo sobrando, dando aqui um acabamento, nem tanto por esse acabamento, é para não ficar com buraco aqui na frente depois, tá? Não ficar feio, mesmo passando essa carreira aqui, eu senti a necessidade de fazer assim dessa forma. Eu vou terminar aqui minha carreira de 26 pontos e já volto. Lembrando de deixar esse fio pra cá pra você já arrematar. Quando chegar mais ou menos aqui, ó, começar a arrematar ele. Prontinho, feito os 26 pontos. Agora você vira assim o seu trabalho e vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Após, nós vamos iniciar uma sequência de diminuições em pontos baixos. Essas diminuições vão ser feitas com intervalos de um ponto baixo entre elas, tá? Eu vou sinalizar para vocês. Entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. No próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, 3 alcinhas.
laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Fiz aqui uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Novamente, a nossa diminuição, é a nossa segunda diminuição. No próximo, um ponto baixo. Diminuição, agora eu já vou acelerar um pouquinho mais, tá? Um ponto baixo sozinho, tem 3 diminuições. E a nossa diminuição 4. Após a diminuição número 4, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Após, vamos iniciar a sequência de 4 diminuições com intervalo de 1 ponto baixo de novo. Uma diminuição, 1 ponto baixo. Uma diminuição, 1 ponto baixo. Uma diminuição, 1 ponto baixo. Uma diminuição, a nossa quarta e última diminuição, e para finalizar, um ponto baixo. Finalizamos assim a nossa carreirinha número, eu vou chamar de 2, tá? Aquela carreira de pontos baixíssimos, eu vou, não vou considerar como na minha contagem, não. Então, eu já tenho 2 carreiras, uma de 26 pontos e a outra com as diminuições que acabamos de fazer, a nossa segunda carreira. Viro o trabalho e inicio a terceira carreira, que será somente de ponto baixo. No total, faço 18 pontos baixos. Eu já volto. Pronto, fiz 18 pontos, viro o trabalho e inicio aqui com um ponto baixo, a nossa carreira número 4. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer uma sequência de 2 diminuições com intervalo de 1 ponto baixo. Uma diminuição, 1 ponto baixo. Minha segunda diminuição. Mais uma diminuição e 1 ponto baixo de intervalo. Agora eu vou fazer, após essa segunda diminuição, um intervalinho, uma sequência, na verdade, de 2 diminuições seguida uma da outra. Ó, uma e 2 diminuições. Não dei intervalinho de ponto sozinho, não, tá? Após essa segunda diminuição, um ponto baixo e inicio mais 2 diminuições com intervalinho de um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo e mais uma diminuição para finalizar um ponto baixo no último ponto. Prontinho, finalizamos a nossa carreirinha 4, a carreirinha 5. Eu viro o trabalho e vou trabalhar aqui um total de 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. E no final da carreira eu volto com vocês. Finalizei a minha carreira 5, viro o trabalho e vou agora fazer um ponto baixo no início da carreira 6 e após uma diminuição. Após essa diminuição, um ponto baixo. Após esse ponto, uma sequência de 2 diminuições seguidas uma da outra. E 2. Após um ponto baixo, mais uma diminuição e para finalizar, um ponto baixo. Finalizamos, carreirinha número 6. Vamos virar o trabalho e fazer a nossa última carreira, aqui da parte do bico. Já tenho uma alcinha na agulha, eu vou entrar no próximo ponto, busco a linha e deixo na agulha. Vou repetir isso nos demais pontos, ó. Fico aqui com um total de 8 laçadinhas na agulha. Vou fazer isso até o último ponto. Pronto. Agora, eu laço a minha agulhinha e passo o fio por dentro das 8 alças. Uma corrente apertadinha para segurar e mais uma mais apertadinha e posso cortar o fio. E ficou assim a nossa frente, o bico do nosso tênisinho.
Agora eu vou cortar o excesso de linha aqui. E já vamos iniciar a parte da linguetinha, essa partezinha que fica aqui por dentro. Iniciando a linguetinha do nosso tênis, vamos vir aqui, ó, pulando a primeira carreira, aqui, esses pontilhadinhos, vamos entrar nessa primeira valetinha aqui que nós temos, lá bem na pontinha, ó. Vamos prender o fio. Fazer uma corrente para prender o fio. E aqui no mesmo lugar onde entramos e prendemos o fio, vamos fazer nosso primeiro ponto, ponto baixo, um pontinho. Já vamos deixar o fio encostadinho, vamos arrematá-lo até aqui ao meio. Chegando aqui, a gente deixa ele para cá e termina de arrematar a carreira arrematando esse outro fio. Já fiz um ponto, sigo aqui na direção dos pontilhadinhos, faço mais um ponto, até o meio vai dar 7 pontos, tá? Aqui na direção da valetinha, da próxima valetinha, um ponto, já temos 3. Na direção dos pontilhadinhos, 4. Aqui no meio aqui, ó, antes desse trabalhado, nós vamos fazer nosso ponto 5. Nosso ponto 6 após essa elevaçãozinha maior aqui, ó, bem após. Vamos fazer nosso ponto 6. E para finalizar, nosso ponto 7 vai ser bem no meio aqui, tá? Na direção desse buraquinho. Vamos laçar a agulha e vamos fazer um meio ponto alto, para dar altura dos demais pontos, não ficar aqui desnivelado. Então, eu faço um meio ponto ao invés de um ponto baixo. Esse fio eu já deixo para cá e começo a arrematar o outro. Agora, nós vamos vir antes dessa elevaçãozinha aqui, ó, e fazer um ponto aqui. Após essa elevação, mais um ponto. Vamos tecer mais 7 pontos. Mais 6 pontos após esse ponto central aqui, esse meio ponto. Bem, agora, na direção dos pontilhadinhos, vamos fazer mais um ponto. Já temos 3. Na direção, eu tô contando após esse meio ponto, tá, gente? Já tenho 3 pontos. Na direção da valinha, um ponto baixo, 4. Na direção dos pontilhadinhos, meu ponto 5, e para fechar, meu ponto 6 na direção da valetinha. Temos no total, na primeira carreira da lingueta, 13 pontos baixos, ó, fica bem niveladinho aqui. Bem, eu vou puxar um pouquinho aqui, ajeitar e cortar o excesso de fio para prosseguirmos com a nossa aula. Vira o trabalho, e agora eu vou trabalhar mais 5 carreiras de ida e volta. Já temos uma, eu vou até a carreira 6 trabalhando os 13 pontos baixos, tá? Indo e voltando apenas, sem fazer aumentos nem diminuições. Ponto sobre ponto. Chegou no fim do trabalho, vira o trabalho e inicia mais uma sequência de 13 pontos baixos. Então, assim, eu trabalho até a carreira número 6. Já temos 2, ó. É bem rapidinha de fazer. Vira o trabalho e aí inicia a carreira 3. E assim por diante. No final da carreira 6, eu volto com vocês. Pronto, completei minhas carreirinhas. Na carreira 7, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Virei o trabalho, inicio fazendo um aumento de ponto baixo no início da carreira. 1 e 2 pontos. E no final também, que no último pontinho eu faço um aumento também, tá? Então, eu fiz um aumento, após o aumento, eu trabalho um total
de 11 pontos baixos. No último ponto, fiz os 11 pontos. No último ponto, um aumento de ponto baixo também, 2 pontinhos no mesmo lugar. Viro o trabalho. E aqui, ó, na carreirinha número 8, eu volto só repetindo a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, que afinal eu nem falei quantos pontos ficou, né? Ficamos com um total de 15 pontos com os aumentos, tá? E aqui na carreira número 8, vamos repetir os 15 pontos. Finalizada a carreira 8, na carreira 9, vou fazer um aumento no início e no final da carreira também. Vou ficar com um total de 17 pontos baixos. Quando eu concluir a minha carreira, eu volto com vocês. Então, após o aumento, eu trabalho 13 pontos baixos, tá? E após os 13 pontos, mais um aumento. Perdão, foi meu despertador para buscar meu filho na escola. Então, após o aumento, 13 pontos, e no último ponto que sobrou, um aumento de ponto baixo, vamos ficar com um total de 17 pontos na nossa carreira 9. Depois, vamos virar o trabalho e trabalhar na carreira 10, um total de 17 pontos baixos. Eu vou voltar aqui com vocês quando tiver concluída a carreira 10, tá? Voltei aqui no final da carreira 9, eu não aguento, tá, gente? Sou muito detalhista. E na carreira 10, ó, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 9 com 17 pontos, com o aumento que eu fiz, né? No final ficou com 17. E agora a carreira 10, somente ponto sobre ponto. Eu já volto. Concluída a carreira 10, viro o trabalho, inicio a carreira 11 com um aumento e termino também com um aumento. Após o aumento, eu trabalho um total de 15 pontos baixos. E após os 15 pontos, eu faço mais um aumento lá no último ponto. Fico com um total de 19 pontos baixos na minha carreirinha 11. Fazer o meu último aumento aqui, ó, com vocês. Finalizando, 19 pontos de trabalho. Carreira número 12, repito os meus 19 pontos baixos. Ó, ponto sobre ponto, dessa forma. Eu já volto. Finalizada a carreira 12, viro o trabalho. E agora aqui na carreira 13, nós não vamos fazer aumento nem no começo nem no final. Vamos repetir os 19 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Eu já volto. No fim da carreira, uma corrente apertadinha, viro o trabalho, pulo a corrente, entro nas duas alças do próximo ponto ou do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e repito o mesmo nos demais pontos. Essa é a nossa 14ª carreira, carreira 14, que será composta de 19 pontos baixíssimos. Não aperte, não precisa apertar, para não tirar a elasticidade aqui da nossa peça. Então, eu concluindo meus 19, 14 pontos baixíssimos, volto com vocês. Aqui, para finalizar, já fiz os 19 pontos baixíssimos, mas eu gosto sempre de entrar aqui, ó, nesse nozinho da lateral, para finalizar aqui bem bonitinho, não ficar como se estivesse faltando ponto aqui no final, ó. Aí sim, uma corrente apertadinha e corto o fio. No caso, ficaram aqui 20 pontos, não 19, tá? 20 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos fazer o arremate da nossa linguetinha, da linguetinha do nosso tênis. Deixa eu enfiar aqui a minha linha na agulha. E aqui, ó, eu desço com o fio. Vou arrematar pelo avesso, é claro. Desço aqui, ó, na lateral. Epa, deixa eu ajeitar aqui meu fio dentro dessa agulha. Como eu já havia explicado, desço aqui, ó, na lateral.
sem repuxar o fio. E na mesma direção que o fio saiu, eu vou entrar aqui pegando no meio do fio, no meio da trama, por alguns pontinhos, ó. Não precisa ser muito, precisa serem muitos pontos, tá? Agora, antes de puxar, eu sempre seguro aqui para não acontecer isso, tá vendo? Ó, seguro firme, puxo para não repuxar. Aqui, vou acertar. E aqui, ó, o fio saiu aqui, eu volto um pouquinho, entro um pouquinho à frente e volto um pouco só o fio, não vou até o final, não tem necessidade de fazer isso. E aí sim, eu corto o excesso. Então, esse é o arremate que eu uso para quase todos, tudo que eu faço aqui no tênis, onde precisar de arremate, tá? E tá pronto aqui, uma linguetinha do nosso tênis. Vamos para a próxima etapa, que são as laterais, partes de calcanhar também, tá? Iniciando pela lateral esquerda, tá? Lateral direita, lateral esquerda. Eu vou, ó, me guiar por essa alcinha aqui que tá mais esticadinha. Eu vou pular ela e vir para a próxima e contar um. Ó, pulo essa, vem aqui. Uma, dois, e vou entrar no buraquinho 3, no mesmo lugar onde eu trabalhei meus pontos baixíssimos, ó. Nesse buraquinho, pego assim, entro no buraquinho que deu o 3 e saio à frente. Eu sempre vou trabalhar assim, nessa parte, ó, entrando sempre e saindo à frente. Entrando no buraquinho e saio à frente. Entrando no buraquinho e saio dessa forma que nós vamos trabalhar 3 pontos baixos em relevo. Relembrando, pulo o primeiro buraquinho, já venho pro segundo buraquinho contando 1. 1, 2, entro no buraquinho 3, saio à frente e aí aqui eu já prendo o fio. Vou fazer aqui 2 correntes, ou você pode fazer apenas uma corrente para representar o seu primeiro ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, 1, 2, já tenho um ponto baixo. Entro aqui no mesmo lugar onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio à frente. Deixo esse fio já aqui para eu arrematá-lo, começar a arrematar ele. Faço um ponto baixo, entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o segundo ponto e saio à frente, finalizando aqui meus 3 pontos baixos em relevo. Prontinho. Agora, nós vamos continuar trabalhando usando apenas as alcinhas de trás dos pontos aqui da nossa base branca, tá? Então, após os 3 pontos em relevo, eu faço mais 31 pontos usando aqui a alcinha de trás dos pontos baixos aqui da base branca, ó. Eu escondo esse fio por mais alguns pontos. Para mim aqui já está bom. Vou concluir meus 31 pontos baixos, meu ponto 31 vai dar exatamente aqui, tá? Lembrando que eu estou contando, estou ignorando nessa primeira contagem esses 3 pontos em relevo, só para vocês conferirem o mesmo espaço que tem de 31 pontos que eu tenho, precisa dar aí para vocês, tá? Se não der, não tem problema, você faz um ajuste no próximo que você fizer, tá? Você faz preste mais um pouquinho de atenção para não dar errado aí. Bem, eu vou seguir aqui com meus pontos, chegando aqui, ó, próximo a esse fio, eu já começo a arrematá-lo nessa direção, tá? Eu já volto. Concluídos os 31 pontos, agora nós vamos entrar aqui, ó, nessa alcinha que tá mais larguinha, onde eu fiz o último, tenho esse último pontinho, e entro nela e saio à frente. Vamos realizar aqui desse lado também 3 pontos baixos em relevo. Já tenho um, entro aqui no mesmo lugar aonde eu saí para fazer o ponto 1 em relevo e saio à frente. 2, novamente, entrando aonde eu saí para realizar meu ponto 2, nesse mesmo lugar, ó, e saio à frente. Aqui eu faço meu ponto 3.
Prontinho. Agora sim, eu vou fazer uma contagem geral. No total, eu tenho aqui 37 pontos baixos. Viro o trabalho e vou iniciar a carreirinha 2, que vai ser somente ponto sobre ponto. Repetição de ponto. 37 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto com vocês. Concluídos os 37 pontos, viro o trabalho, faço aqui um ponto baixo. Perdão, gente, eu entro aqui, vou fazer uma diminuição. No primeiro ponto, busco vou repetir. Me embolei. Virei o trabalho, vou fazer a diminuição da seguinte forma. Entro no primeiro espaço, busco o fio, deixo na agulha. No segundo espaço, busco o fio, deixo na agulha 3 alcinhas, laço o fio e passo por dentro das 3 alças. Uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo apenas. Se você for usar ilhós, você faz 2 correntes, tá? Para dar um espaço legal pro ilhós. Mas se você não for usar ilhós, você faz uma correntinha só, porque senão vai ficar com um buraco muito grande aqui, igual o meu ficou, tá vendo? Então, se não for usar, que é o padrão original, né, desse tênis, sem ilhós. Mas, se você quiser colocar ilhós, você faz com espaço de 2 correntes, tá? Nesse intervalinho que a gente vai deixar para passar o cadarço. Mas, se você não for usar, aconselho a fazer com um, para não ficar assim, ó, cheio de buraquinho, igual o meu ficou aqui, tá? Bem, então, vou fazer aqui uma corrente, vou pular um ponto e vir pro próximo ponto, trabalhar aqui um total de 31 pontos baixos. Vai sobrar lá no final 3 pontos, eu já volto. Ah, uma dica, se fez uma corrente só, você vem aqui, volta aqui depois, ó, vai dando uma largadinha aqui, só para você não ficar perdido depois, tá bom? É isso, eu já volto. Bem, aqui, ó, já fiz os 31 pontos, agora eu faço uma corrente, faz ela um pouquinho mais larguinha, pulo o próximo ponto e faz uma diminuição usando os 2 últimos pontos da carreira. Deixa essa última laçadinha mais larguinha, tá? Para dar uma alturinha boa. Diminuição feita, então concluímos a nossa carreira 3. Viro o trabalho. Vamos iniciar a quarta carreira, viro o trabalho e vou iniciar aqui fazendo uma diminuição. Uma perninha da diminuição vai pegar aqui exatamente onde sai o fio, ó, no primeiro ponto. E a outra dentro daquele espaço que nós deixamos de uma corrente. Após a diminuição, eu vou trabalhar 31 pontos baixos, ponto sobre ponto. Agora, para finalizarmos, vamos entrar aqui para fazer uma diminuição dentro do espaço de correntes. De corrente, né? Deixamos uma correntinha só. E aqui no último ponto, que é uma diminuição. Estica um pouquinho mais essa última alcinha e fecha aqui a diminuição. Viro o trabalho e agora vamos iniciar nossa carreira 5, onde vamos fazer uma diminuição no começo também. A mesma que nós já vínhamos fazendo nas carreiras anteriores. Uma diminuição, uma corrente, deixa ela mais larguinha, pula um ponto. Após, nós vamos trabalhar um total de 27 pontos baixos. Então, fiz uma diminuição, uma corrente, pulei um ponto, iniciei uma sequência de 27 pontos baixos. Eu já volto. Vão sobrar 3 pontos no final. Prontinho, temos aqui 3 pontos restantes. Faço uma corrente larguinha, pulo o próximo ponto e faço uma diminuição usando os 2 últimos pontos. Feita a diminuição, vamos virar o trabalho e iniciar a nossa carreira 6, aonde vamos iniciar com uma diminuição. Eu sempre dou uma puxadinha aqui para enlarguecer um pouco mais essa primeira laçada. Entra dentro do primeiro ponto e do espaço de correntes. Espaço de corrente. Eu tô acostumada a fazer 2, aí às vezes eu me confundo.
Bem, então, fiz a diminuição e após nós vamos trabalhar um total de 27 pontos baixos, ponto sobre ponto. Aqui, após os 27 pontos, vamos fazer a diminuição entrando dentro do espaço de corrente e pegando aqui dentro do último ponto, que é uma diminuição. E vamos fazer mais uma diminuição. Ver o trabalho, vamos iniciar agora a nossa carreira número 7. Estica um pouquinho o fio e vamos fazer a nossa primeira diminuição. Entrando sempre dentro do primeiro ponto e no próximo, tá? Uma corrente mais alargadinha, pulo o próximo ponto e inicio uma carreira de 23 pontos baixos. Feitos 23 pontos, agora nós vamos fazer uma corrente alargadinha, não esqueçam, pulo o próximo ponto e usaremos os dois últimos pontos para fazer uma diminuição. Feita a diminuição, prontinha a nossa carreira, vira o trabalho, iniciando a carreira 8, entrando dentro do último ponto e dentro do espacinho aqui que nós deixamos de uma corrente, vamos fazer a nossa diminuição. Após, vamos trabalhar 23 pontos baixos. Já volto. Pronto. E aqui, nós vamos entrar no próximo ponto, que é o espaço de corrente, fazer a diminuição, usando esse espaço de corrente e último ponto. Finalizando a nossa carreirinha número 8. A carreira 9 será feita da mesma forma das demais, ó. Início com uma diminuição. Vamos fazer o último espaço para a gente passar o cadarço, ó, são 4. Temos 3. Uma diminuição, uma corrente mais larguinha. Vamos pular o próximo ponto e seguir fazendo após esse ponto que nós pulamos, um total de 19 pontos baixos. Essa é a nossa carreira 9. Pronto. Agora, eu vou fazer uma corrente mais alargadinha, pulo o próximo ponto e faço a minha diminuição nos dois últimos, usando os dois últimos pontos. Prontinho, aqui também, agora temos, ó, 4 espaços para passar o cadarcinho. Virou o trabalho, a nossa carreira 10 será a última carreira dessa etapa. Vamos pegar aqui e fazer um ponto baixo, não iniciaremos essa carreira com diminuição. Um ponto baixo e dentro do espaço de correntes, mais um ponto baixo. Após, vamos fazer mais 19 pontos. No total, aqui nós vamos ficar, ó, contando com esses dois, total de 21 pontos, tá? Aí vai ficar sobrando lá o espaço de correntes e o último pontinho, que é uma diminuição. Ali nós também vamos fazer ponto sobre ponto, não faremos diminuição, vamos totalizar 23 pontos na carreira 10. Eu já estou finalizando ela, então vou continuar tecendo aqui com vocês. Opa. Ó, cheguei aqui, ó, no espaço de corrente e faço um ponto baixo. E no último ponto, que é a última diminuição aqui, nós temos um ponto baixo. Fiquei com um total de 23 pontos na carreira 10. Uma corrente apertada e podemos cortar o fio. Cortar aqui. Não precisa deixar um fio muito grande aqui, não. E assim finalizamos essa parte. Agora, nós vamos passar essa carreira, ó. Nós vamos fazer o contorno em todo o sapatinho, assim, ó. Para ficar com um acabamento bem legal. Eu vou pegar aqui um ponto em relevo antes desse trabalhado aqui, tá?
do primeiro ponto que nós usamos para fazer aqui a lateral. Então, eu vou, aqui é o buraquinho onde eu tenho esse ponto trabalhado, eu vou vir um buraquinho à frente e saio exatamente nesse mesmo buraquinho onde eu tenho esse ponto. Eu vou prender o fio, posso fazer uma corrente ou começar a trabalhar os meus pontos direto, mas eu vou fazer uma corrente bem apertadinha para ficar bem bacana. A carreira será toda em ponto baixo. E eu vou pegar aqui, ó, nessa parte, nessa beiradinha aqui, ó, tá vendo? Só nessas beiradinhas. Vou mostrar mais perto. Assim, tá vendo? Aqui, aqui. Vou tentar fazer um ponto com a mesma distância do outro. Eu sempre me guio por essa valetinha. Aí depois outro ponto faço na direção desse pontilhadinho, outro já na direção da valetinha, assim eu vou seguindo. Mas você pode criar aí o seu critério, tá? Eu vou fazer aqui até chegar um ponto aqui nesse espaço antes desse primeiro ponto dessa carreira reta, tá? Então, eu vou começar fazendo, ó, já arrematando esse fio que nós acabamos de inserir no nosso trabalho. Vou fazer um pontinho baixo aqui, aí o outro. Você vai fazendo aí do jeitinho que você achar melhor. Porém, tem que ser bem na pontinha aqui, ó, pra ficar com um acabamento bacana. Bem, quando eu chegar aqui, ó, em cima, um ponto antes desse primeiro ponto onde eu tenho esse nozinho, eu volto. Ó, e por enquanto a minha carreirinha tá ficando assim. Agora aqui nesse último pontinho, ou primeiro pontinho dessa carreirinha reta, eu vou fazer um aumento de 3 pontos, ó, no caso aumento de 2 pontos, né, mas ficam 3. 1, 2 e 3, porque o normal seria fazer um ponto só, né, então eu acrescento mais 2. Aí fico com 3 pontos para formar essa quina aqui, ó. Pra ficar assim. Aí, aproveitando para esconder esse fio já, eu vou fazer ponto sobre ponto, até chegar no último ponto, onde eu vou repetir os meus 3 pontos, exatamente aqui nesse último pontinho também, para formar uma quina desse lado. Eu já volto. Como eu disse aqui, ó, no último ponto, nós vamos fazer 3 pontos juntos, 3 pontos baixos no mesmo espaço. Feito isso, agora você vai repetir o mesmo que você fez aqui desse lado, tá? Procurando deixar o mais parecido possível as quantidades de pontos que você fez lá do outro lado. Você faz aqui também, ó. Vai com cuidado, que dá super certo, ó. Eu vou voltar quando eu tiver para fazer o último pontinho, porque eu vou já arrematar ele aqui pegando em relevo. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Já volto. Olha, eu vou fazer o último ponto dessa forma, ó. Eu entro aqui, puxo o fio normal para fazer o ponto baixo, só que eu não fecho ele. Aí eu já entro aqui, ó, no mesmo lugar onde eu tenho esse ponto trabalhado e saio à frente para pegar um ponto em relevo. Busco o fio e passo direto aqui, ó, por todas as alcinhas que eu tenho. Fechando assim meu ponto baixo. Agora eu faço uma corrente apertadinha e corto o fio. Não precisa cortar, deixar um fio grandão, tá? Esse fio a gente vai trazer aqui pra baixo, ó. Vamos sair com ele exatamente aqui nessa valetinha, na mesma direção em que você concluiu a carreira, ó, passando, é óbvio, por baixo da laçadinha que a gente deixou da base. Essa parte branca, ó. Trouxe aqui pra baixo. E aqui eu faço um nozinho entrando na outra valinha, ou você pode entrar na lateral também. De lateral, não tem problema. Aí você faz o seu nozinho. Essa parte vai ficar coberta depois pela abinha que nós vamos fazer aqui na parte da frente, ó. Essa abinha aqui, esse detalhezinho, tá bom? Então, não tem problema fazer esse nó aqui. É bom que a gente já arremata ele, né? E agora eu vou só cortar os fios aqui e já volto pra gente concluir mais uma etapa, iniciar, né? Mais uma etapa. Bem, eu já vou fazer essa parte aqui de trás.
Vou eliminar já essa parte com vocês, ó. Eu vou dobrar bem certinho essa parte para achar o meio, exatamente o meio aqui. Ou você pode simplesmente, ó, vir aqui no meio do calcanhar e subir com a agulha para você achar onde fica a divisão do meio aqui na sua peça. Para mim deu aqui, ó, exatamente aqui. Eu vou andar 7 pontos, nós vamos trabalhar pontos em relevo, tá? Então, eu vou andar a partir desse próximo buraquinho, que é o meio, ó, coloquei minha agulha aqui para mostrar que é o meio. A partir desse próximo buraquinho, eu vou andar 7 pontos. Eu faço assim, mas você pode achar o seu método, o seu meio de fazer aí essa divisão, tá? Então, ó, meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro no 7º buraquinho e saio já à frente, porque eu já vou começar a trabalhar uma carreira de ponto baixo. Ó, pego aqui. O meu primeiro ponto será representado por 2 correntes, ou você pode fazer só uma correntinha. Fica à vontade. Ó, 2 correntes, 1 e 2. E agora os demais eu já consigo trabalhar normalmente. Andei 7 para cá, é óbvio que eu vou, né, precisar trabalhar mais 7 para cá para ficar do mesmo tamanho. Então, eu vou trabalhar contando com esse primeiro ponto, 14 pontos baixos. Já tenho 1. Agora, meu segundo ponto, já aproveito para arrematar esse fio. Vamos trabalhar acima da laçadinha, no mesmo lugar onde trabalhamos a primeira carreira, ou no mesmo buraquinho onde trabalhamos a carreira de pontos da lateral, né? A primeira carreirinha que nós fizemos, da lateral e calcanhar, ó, e vamos fazendo assim, até inteirar 14 pontos baixos. Eu já volto. Já tenho os 14 pontos, agora eu vou virar o trabalho e iniciar aqui já fazendo uma diminuição. Eu vou trabalhar sempre assim até a carreira 6, tá? Do mesmo jeito que eu vou fazer essa próxima carreira, eu vou fazer até a carreira 6. Já tenho uma carreira, agora vai ser a minha segunda carreira. Eu vou fazer uma diminuição no começo e no final da carreira. No caso, ó, entra aqui. E no segundo ponto, faço uma diminuição. A mesma diminuição que nós trabalhamos aqui na parte da frente, tá? Da lateral, quer dizer. Uma diminuição, após a diminuição, eu vou trabalhar 10 pontos baixos. E no final, mais uma diminuição. Vou voltar para fazer a última diminuição com vocês. Feitos 10 pontos, agora eu vou entrar no próximo ponto, meu penúltimo ponto, e no último ponto, que é representado por 2 correntes. Você pode pegar ou nesse primeiro ponto, ou dentro aqui do primeiro ponto, não, dentro da primeira corrente ou dentro da segunda corrente. Eu vou pegar aqui dentro da primeira, que tá mais fácil. E aí, estico um pouquinho e faço a diminuição. Vou repetir isso até a 6ª carreira, como eu já falei. Na 3ª carreira, eu inicio a diminuição. Vou fazer 8 pontos baixos após a diminuição e finalizo com uma diminuição. Na carreira 4, diminuição, mais 6 pontos baixos e uma diminuição para finalizar. Na carreira 5, uma diminuição, 4 pontos baixos e outra diminuição para finalizar a carreira. Na carreira 6, eu faço uma diminuição, após a diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição para finalizar a carreira. E nós vamos ficar com um total de 4 pontos baixos, tá? Eu já volto. 4 pontos baixos contando com a diminuição, tá? Eu às vezes falo ponto baixo porque senão fica muito longo para falar 2 diminuições e 2 pontos baixos, totalizando 4 pontos. Não fica grande. Finalizei a minha carreira 6 e agora viro o trabalho da carreira 7 até a carreira 10. Iremos trabalhar apenas
ponto sobre ponto, total de 4 pontos baixos em cada carreirinha. Então, já tenho a 7, viro, inicio a 8, todas com 4 pontos. Eu vou finalizar as minhas 10 carreiras e já volto. No final, faço uma corrente apertadinha e corto o fio, tá? Deixando um pedacinho de linha para remate. Finalizei aqui as minhas 10 carreiras e agora nós vamos passar uma carreira de acabamento, igualzinho fizemos aqui na parte de lateral, tá? Vamos pegar um ponto em relevo, aqui antes do primeiro ponto desse detalhe, ó. Aqui temos o primeiro ponto, vem um buraquinho à frente e sai lá no mesmo buraquinho. Prendo o fio e aí nós vamos começar a subir uma carreira toda em ponto baixo. Do mesmo jeitinho que eu fiz ali na parte de lateral. Vou trabalhar pontinhos aqui bem na beiradinha, tá? Até chegar nesse aqui. Aí, quando chegar nesse primeiro ponto dessa carreira reta, na carreira 10, no caso, aqui nesse primeiro ponto, faço 3 pontos baixos juntos. E aqui, no último pontinho, também faço 3 pontos baixos juntos, para formar a quininha, tá? Para fazer esse desenho bonitinho aqui. Eu já volto. Ou melhor, vou iniciar aqui com vocês e depois eu retorno só para fazer a quina ali com vocês, ó. Não tem mistério. Mesma coisa que fizemos ali na parte de lateral, que abrangeu também calcanhar, tá? Eu já volto, faltando apenas esse pontinho pra gente fazer. Já fiz meus pontinhos e aqui chegamos exatamente onde eu tinha marcado com vocês. Nesse ponto eu faço 3 pontos baixos, após 1 e 2 pontos baixos, já arrematando esse fio. E aí, nesse último aqui, dessa carreirinha reta, 3 pontos baixos juntos também. Agora, eu vou só descer aqui a carreira e para finalizar, eu fecho do mesmo jeito que eu fechei aqui, tá? No último pontinho baixo, eu já pego em relevo aqui, fechando tudo junto. Eu já volto. Finalizei meu detalhezinho e o fio que eu fiz a correntinha, né, e cortei, eu trouxe ele pra cá mais pro meio, ó, desse detalhe e fiz o nozinho. Agora eu só corto o excesso. Agora nós vamos passar uma carreira de acabamento aqui, tá? Vamos fazer esse pontilhadinho, ó, que contorna todo esse detalhe. Pelo lado avesso, nós vamos inserir a nossa agulha aqui, ó, pegando as duas alcinhas dos pontos baixos que acabamos de passar. Vamos pegar o nosso fio branco, trazer aqui para a parte de dentro e começar a subir, ó, entrando nas duas laçadinhas do próximo ponto baixíssimo, ó, pegando bem na beiradinha. Vamos fazer o contorno em todo esse detalhe. Vai formando os pontilhadinhos. Chegando lá no final, eu corto o fio e trago também essas laçadinhas aqui para a parte de dentro, dou o nozinho e corto o fio, igual eu fiz com o fio que ficou aqui no finalzinho da carreira de acabamento, tá? Eu já volto. Finalizei a minha carreirinha, ó, e arrematei os dois fios aqui para dentro. Não vão aparecer porque vamos colar esse detalhe aqui depois. Aproveitando que já estamos com o fio branco, vamos fazer essa abinha aqui da frente. Nós iremos trabalhar agora 26 pontos baixos no total. Então, eu divido 13 para cá e 13 para lá. Trabalharemos aqui, ó, pegando essa alcinha que ficou mais acima aqui, ó, da parte da sola, da união da sola. Lembra que nós usamos a alcinha de trás? Essa aqui é a alcinha da frente que sobrou, tá? Só identificar essa alcinha aí que você vai conseguir fazer. Vamos achar o meio, exatamente a divisão do meio, e andar 13 pontos
para a direita. 8, 10, 12. No ponto 13, a gente vai pegar aqui, ó, e trabalhar 26 pontos baixos. Vou prender o fio. Faço ou uma corrente só ou uma corrente apertadinha. E um ponto baixo no mesmo lugar, ó, também dá certo. E aí, já começo a contagem. Contei 1, 2, até formar 26 pontos, ter 26 pontos aí. Já aproveito para arrematar esse fio e fica tudo certo. Eu já volto. Pronto, fiz os 26 pontos e agora a nossa segunda carreira vai ser iniciada e finalizada com uma diminuição, entrando no primeiro e no segundo ponto, realizo aqui uma diminuição. Após, nós vamos seguir em pontos baixos até faltar ali 2 pontos para finalizar a carreira, tá? Eu já volto. Faltando 2 pontos para finalizar a carreira, no caso, após a diminuição, trabalhei 22 pontos baixos. E aqui, ó, vou fazer mais uma diminuição usando os 2 últimos pontos da carreira. Pronto. Finalizamos assim a nossa segunda e última carreira dessa etapa. Uma corrente apertadinha e podemos cortar o fio. Vamos passar uma carreira de acabamento pegando um ponto antes também, como fizemos aonde nós trabalhamos carreira de acabamento aqui, tá? Ó, vou pegar um ponto antes, prendo o fio e já vou ir arrematando esse fio que eu prendi, tá? Pode fazer uma corrente ou seguir direto, fazendo pontos baixos. Aqui nós vamos trabalhar a carreira toda em ponto baixo, sem fazer aumentos nas esquinas, tá? Ó, já venho aqui pra essa parte aqui. Faço um pontinho, subo mais um. Dou um jeitinho aqui, aí cheguei no primeiro ponto da carreira reta. E aí, vou arrematando esses 2 fios que eu tenho aqui. Aperto um pouquinho mais o ponto nessa parte, onde tem 2 fios, para não dar diferença nos demais pontos depois, tá? Quando não tiver mais esse excesso de fio aqui no meio. Eu já posso deixar esse menorzinho pra cá, eu vou continuar arrematando esse outro por mais uns 2 pontinhos só, ó. Aí, já deixo ele pra cá também, depois é só cortar o excesso de fios que temos aqui. Bem, eu vou trabalhar toda a carreira em ponto baixo, chegando no último ponto, eu fecho daquele jeitinho que eu já ensinei pra vocês. Mas eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês novamente. Já retorno. E para finalizar, o último pontinho, ainda não fechei, eu vou vir aqui, ó, na próxima laçadinha, pego ela e já passo aqui direto, ó, dentro do ponto baixo que eu deixei sem fechar. Aí, já fecho ele com a corrente apertada e corto o fio. Pronto. Esse fio que ficou aqui, trago ele aqui para trás, ó. E já faço o nozinho para arrematar ele de uma vez. Só cortar o excesso agora. Finalizando aqui o detalhezinho, agora nós vamos para as próximas etapas. Bem, agora nós vamos trabalhar essa parte aqui da frente, ó. Esse detalhezinho aqui, eu faço bordando, tá? Naquele ponto, eu acho que é ponta atrás o nome. Se eu estiver errada, me corrijam. Eu vou começar fazendo esse menorzinho, pode ser o maiorzinho, tá? Vou fazer o maiorzinho para não dar confusão na cabeça de vocês. Nessa primeira valinha, né? Então, eu venho mais ou menos nessa direção, na parte de trás, pelo avesso, e prendo o fio aqui, nesse sentido, no mesmo sentido que a carreira tá, gente? Pra
Não ficar aparecendo o fio aí. Eu vou prender o fio com um jeitinho aqui, de maneira que não apareça do outro lado. Aí aqui, já venho pro primeiro espaço que eu tenho, sair com a agulha aqui. Agora, ó, eu entro no próximo espaço e saio à frente. Puxo o fio. Já tenho um risquinho. Volto aqui atrás para completar esse ponto, já saindo lá na frente, ó. Já tem dois. E assim eu vou repetindo. Volto lá atrás. Eu vou fazer isso até finalizar ali a minha carreira. Não vou completar aqui toda essa parte com vocês, senão o vídeo fica muito grande. Eu já volto. Finalizei aqui, ó, o último pontinho. Eu já venho pra cá, pra essa próxima valetinha. Eu vou pegar aqui, ó, mais um pouquinho acima, nessa primeira carreira da lingueta, pra ficar mais bonitinho. Ó, e aí eu não tenho dificuldade em trabalhar nesse sentido, indo pra lá. Então, se você tiver, você arremata aqui por trás e emenda seu fio aqui de novo pra você fazer a segunda carreira. Eu não tenho esse problema, então eu vou só retornar fazendo o mesmo. Até finalizar a minha carreirinha, tá? Até dessa segunda listrinha. Aí, arremato o fio lá atrás, mesmo praticamente ali no mesmo lugar ali onde eu emendei o fio a primeira vez. Então, pelo avesso, eu arremato. Procura um lugarzinho que não vai aparecer aqui na frente e arremata o seu fio. Prontinho, já finalizei. E agora nós vamos colar já esse detalhezinho aqui. Você pode fazer de crochê, você faz um cordãozinho de correntes, mede mais ou menos o tamanho e trabalha ele todo em meio ponto alto. Aí na hora de colar que você faz esses da forma, né? Você vai modelando aqui para ficar na mesma forma. Se quiser pode mais delicadinho, faz em ponto baixo. Eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou vir aqui e medir. Aqui, a partir do segundo buraquinho, vai ficar esse coisa na direção do segundo buraquinho. Como eu estou trabalhando esse modelo aqui, essa partezinha é um pouquinho menos inclinadinha. Eu vou tirar aqui, ó, como se fosse um triângulo. Só uma pontinha. Para ele ficar na direção certinha do buraquinho. Olha, e eu vou cortar até mais ou menos aqui. Aí, eu já pego o outro. Vou medir aqui. Tem que pegar do lado contrário. Peguei do mesmo lado, peraí. Aí, eu só coloco aqui, ó, certinho, pra eu ver as quantidades que eu vou precisar retirar desse aqui também. Aqui. E aqui também. Mesma coisa. Passo a minha colinha. E aí, eu já venho ali na direção do primeiro buraquinho aqui, ó, nesse preto. Dá pra ver melhor, tá vendo? Na direção do segundo espaço para colocar o cadarço. Vai ser ali que a gente vai colocar essa primeira parte. E aí, vamos só ajeitar esse detalhezinho aqui. Acomodando de maneira que fique bem coladinho, tá? Você pode usar o molde como apoio, para você pressionar aí e certificar que colou de verdade. Ó, assim.
tá bom? Eu vou colar logo aqui do outro lado. E aí, já finalizo. Vocês precisam prestar atenção à altura, a mesma altura que você colou um, você tem que colar o outro. Então, preste atenção aí nas carreiras, se baseie pelas carreiras, para você colar bem certinho. A minha, no detalhezinho, a parte mais alta pegou aqui nessa carreirinha aqui, tá? Ficam, no caso aqui, 4 carreiras para cima, ó, sobrando. Então, eu me baseio aqui pelo segundo buraquinho, ó, olhando aqui, tá vendo? Na carreira de pontilhadinhos é que pega essa minha parte mais baixa, ó, em cima da carreira de pontilhadinhos e aqui abaixo dessa segunda valinha, ó. Primeira valinha, segunda valinha é onde que vai encostar a outra barriguinha. Eu procuro assim alguns pontos de referência para que fique do mesmo jeito, ó. Tá vendo? E aí não tem o perigo de deixar um lado de um jeito e o outro de outro. Colado o nosso símbolozinho, agora eu já vou passar a cola, aproveitar que saiu bastante aqui, ó. Aqui nesse detalhe e vou colar ele de uma vez. Aqui você vai precisar prestar atenção nessas valetinhas, tá? Vai tentar seguir o mesmo, deixar esse detalhezinho seguir no mesmo rumo das valetinhas. No caso, aqui eu vou chegar um pouquinho mais pra cima e aperto um pouquinho pra baixo também, pra não ficar exagerado aqui, passando muito, né? Parte de cima. Ó, vou tentar casar valinha com valinha. Por que vai ser importante, ó? Pra fazer essa parte aqui desses pontilhadinhos. Facilita, né, a nossa vida e fica mais bonito. Ó, colando, tentando deixar uma valinha, dando assim, na mesma direção da outra, ó. No caso aqui a minha, teria que ficar um pouquinho mais pra cima aqui pra dar certo. Ó, tá vendo a valinha com a valinha daqui. Aqui e aqui, tá? É mais essa parte de cima, porque nós vamos precisar passar a carreira de ponto baixíssimos aqui depois. Prontinho, finalizada aqui essa parte da colagem, agora nós vamos fazer a próxima etapa, que é essas listrinhas aqui, ó, essa e essa. Não colhem ainda essa aba da frente, tá? Só depois que finalizar essas duas listrinhas é que eu recomendo que você cole essa abinha aí da frente. A nossa primeira carreira, vou fazer lá em preto, ela vai pegar abaixo da abinha branca, tá? Nesses buraquinhos aqui, ó. Exatamente aqui, nesses buracos. Nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, trazendo o fio aqui da parte de dentro do sapatinho. Nós vamos fazer pontos baixíssimos, iniciando aqui da parte da divisão, né, do meio do calcanhar. Ó, ponto baixíssimo, até finalizar aqui toda essa, até circular todo o sapatinho, tá? Faltando um pontinho para finalizar, eu volto com vocês. Só seguir aqui, ó, sempre abaixo da laçadinha da base. Ela foi deixada propositalmente para você ter, assim, um parâmetro de onde você vai trabalhar essa carreira. Tá bom, gente? Eu já volto. Ah, nessa parte aqui do bico, ó, nós vamos trabalhar pegando abaixo do bico. Se você trabalhar aqui nessa parte, essa carreirinha, não vai dar certo, porque depois a linha vai ficar aqui por cima, você não vai conseguir fazer. Então, ó, passa o fio aqui por baixo dessa parte aqui também, para você trabalhar aqui na parte da frente, tá? No bico. Ó, aí é só seguir normalmente, pegando o seu fio. Eu já volto.
Para finalizar aqui no mesmo lugar onde iniciamos o primeiro ponto, nós vamos fechar fazendo o último pontinho. E aí, cortamos o fio, puxa direto. Como eu vou colar uma etiquetinha aqui, eu vou trazer os fios para cá, tá? Se você não tiver a etiquetinha para cortar, para colar, quer dizer, eu aconselho você a pegar aqui uns 10 pontinhos e fazer três carreirinhas de ponto baixo, só de ida e volta, para você ter aqui tipo uma abinha igual essa aqui, para preencher aqui essa parte de trás, para não ficar assim vazio, tá? Agora eu entro aqui, ó, saindo na primeira valinha, aqui eu trago, passando por cima desse primeiro ponto, esse fio. Ó, aí vai ficar assim desse jeito. O outro, eu puxando aqui, já ajusta, ó, o primeiro ponto. Não puxa demais, eu venho um buraquinho à frente ou atrás de onde eu saí com o outro e sair com ele e vou dar um nozinho. 2 nozinhos, tá? 2 nozinhos. E corto o excesso. Eu vou colar a etiqueta e vai tampar. Aí, agora, nós vamos fazer a segunda carreira de pontos baixíssimos, que vai ficar acima dessa laçadinha em branco. Lembrando que ela é só de referência aqui pra gente não errar onde nós vamos trabalhar a nossa carreira. Mesmo processo. Vai dar exatamente onde eu trabalhei as carreirinhas aqui nessa parte colorida, ó. Tá vendo? Mesmo na base dos pontos. Aqui, ó. Nessa região. Aqui na frente também, mesma coisa, ó. Tá vendo esses espacinhos, esses buraquinhos que ficam? Ali você vai fazer essa carreirinha. Mesma coisa da preta, iniciando pelo meio do calcanhar. Vamos trabalhar aqui uma carreira toda em ponto baixíssimo. E para finalizar, nós vamos fazer do mesmo modo, trazendo o fio para cá, para baixo. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para frente aqui, mas de maneira que não saia aqui do lugar onde eu vou colar a etiqueta, tá? Senão depois não tem como cobrir, né, o arremate, o nozinho. Olhem, ó, onde eu estou trabalhando essa carreira. Lembrando, gente, que nenhuma dessas duas carreiras você pode fazer apertada, porque senão vai prender o calcanhar do neném nessa região aqui. Não vai passar, não vai descer, né? Então, façam pontos assim folgados, mas não tão folgados. É de tensão média, tá bom? Eu já volto. Prontinho, aqui eu já arrematei, eu também fiz outro nozinho. E ficou assim, tá? Agora, nós vamos colar essa parte aqui. Eu vou passar cola e colar essa abinha aqui abaixo da linha preta. Não pode ficar em cima dela. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Dá pra colar bem certinho. Aí fica bem direitinho, tá bom? Eu não vou mostrar aqui colando, que é só passar a cola e depois, né, ir acomodando aqui, ó. Apertando. Acomodando bem direitinho, com cuidado, toda essa parte aqui, tá bom? Eu já volto pra gente fazer aqui os pontilhadinhos nessa parte de trás para finalizar a nossa peça. A nossa primeira listrinha, olhem, ela pega bem aqui, ó, na primeira valinha que a gente tem. Eu vou mostrar aqui no rosa que fica mais claro. Ó, nessa primeira valinha aqui que a gente tem de pontilhadinhos, ó, aqui, tá vendo? Vai pegar bem no mesmo lugarzinho, ó, e aí vai seguir pra cá, pra cima do detalhezinho, nessa carreira onde a gente tem a base da carreira de acabamento, tá? Aí tem os pontilhadinhos aqui também, vai dar no mesmo, ó, tá vendo? Carreira de pontilhadinhos com parte de pontilhadinhos aqui também, ó. Pontilhadinhos aqui e pontilhadinhos aqui. Vai ser aqui que a gente vai fazer. Mas tem uns truquezinhos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Nós vamos pular esse aumento aqui, esse buraquinho do aumento de 3 pontos, mais 3 espaços. No total, 4, ó. 1, 2,
3 e 4. No nosso quinto espaço, nós vamos inserir a nossa agulha só aqui de dentro para fora, tá? Porque a gente vai fazer os pontos baixíssimos pela parte de dentro do sapatinho, para ficar só os pontinhos aparecendo ali. Ó, vou trazer o fio. E aqui, ó, nós vamos parar exatamente antes do quarto espaço também, tá? Então, deixa o pedacinho de fio grandinho. Já vem pro próximo espaço, ó. E faz o seu primeiro ponto baixíssimo. Pode tentar fazer com a agulha do mesmo jeito que eu fiz aqui, com a agulha de tapeçaria. Eu não testei fazer assim, tá? Eu acho que assim, desse jeito aqui, fica com acabamento melhor. Ó, aí vou fazendo. Chegando aqui nesse detalhe, aí eu preciso ter muita atenção. Eu vou entrar no buraquinho aqui de dentro, e aqui, bem aonde eu fiz o pontilhadinho de contorno, ó, no primeiro buraquinho, eu vou fazer o meu primeiro ponto bem na mesma direção dos pontilhadinhos. Vou apertar um pouquinho esse ponto para ele ficar amassadinho aqui, bem marcadinho. E agora já venho pro próximo espaço, pegando aqui, ó, no primeiro buraquinho, nessa mesma direção, se guiando sempre por essas referências para vocês não fazerem errado. Aí chegou lá no finalzinho, mesma coisa, ó, lá na carreirinha, onde eu tenho o pontilhadinho. Aí eu faço aqui, ó, eu errei, tá vendo? Tem que ir sempre olhando. Ó, fio aqui, aí você vai dar uma olhadinha para ver se tá indo no lugar certo. Às vezes, aqui na parte de trás, você vai fazer 2 pontos usando o mesmo buraquinho para dar certo aqui na parte da frente, tá? Se acontecer com vocês, vocês me falam. Comigo acontece direto. Ó, vamos olhando. Ó, chegou lá na pontinha, na mesma direção onde eu tenho o pontilhadinho feito em branco, tá? Aí eu faço ali também. E aqui, ó, sempre para descer nessa tirinha, eu tenho que fazer no mesmo buraquinho que eu fiz esse último pontilhadinho, eu faço esse ponto para descer aqui, ó. Aqui. Viu? Ele fica assim mesmo, não tem como fazer 100% retinho. Aí agora é só seguir, ó, fazendo, olhando sempre a direção que você tá indo. Aí aqui é mais fácil essa parte. Aí presta atenção para ver se não ultrapassou aqui a quantidade. Acho que eu ultrapassei. Ó, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que desmanchar esse. Tem que ficar 4 espaços vazios aqui também, desse lado. Aí finalizou ali, você corta, deixando um pedacinho de linho grandinho. As demais carreiras vai ser do mesmo jeito, só que aí nós vamos usar agora, ao invés do de referência o pontilhadinho, a carreira essa valinha, tá? Vamos pegar um pontinho à frente aqui, ó. Sempre um pontinho à frente para virar essa escadinha aqui, ó. Aqui não dá para ver tanto, mas aqui vai dar. Tá vendo? Eu sempre inicio um pontinho à frente da carreira anterior, para ir, no caso aqui vai descendo, né? No caso aqui vai subindo, na verdade, mas a gente tá fazendo de cima para baixo, né? Vai decrescendo. Mas aí pegando sempre um pontinho à frente. E a mesma coisa que fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer aqui, tá? Quando eu finalizar a minha carreira, eu volto com vocês, tá? Porque é a mesma técnica, a mesma coisa que eu expliquei ali na primeira, vai ser nessa aqui. Tá bom, gente? Aí, aqui, para finalizar, eu vou finalizar também um pontinho à frente daqui, tá? Vai ficar o risquinho aqui à frente. Eu já volto. Olhem aqui como que ficou, ó. Um pontinho à frente. Inclusive, ele ficou até mais apertado que o outro.
Aí, puxa o fio direto. Aí, ficou assim, tá? Agora, nós vamos começar a próxima carreira como referência esses pontilhadinhos aqui, tá? Eu me refiro aos pontilhadinhos, essas linhas aqui que passam por cima. Pegando um pontinho à frente também aqui. Aqui seria no mesmo, né? Então, venho aqui um ponto à frente. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É. E aí, inicio a carreira. Gente, acho que é um pouquinho mais à frente, é aqui. Vai vendo aí, tá, gente? Tem que ficar um ponto à frente do outro. Por isso é bom ficar sempre olhando para não errar e depois ter que desmanchar tudo quando chegar lá no final. Ó, aí mesma coisa, eu já volto aqui para finalizar essa carreira com vocês. Finalizei, aqui eu já corto o fio. Os fios que ficaram a parte de dentro, você não vai precisar mexer, somente arrematar com cuidado aqui, ó, por dentro dessas carreirinhas, tá? De intervalo aqui, para não aparecer. Eu não vou mostrar arrematando, que o arremate eu já mostrei para vocês, é da mesma forma, tá? Aqui eu só vou puxar essa perninha que ficou para fora, ó, é essa aqui de baixo. Para a parte de dentro, não vai desfazer o ponto, vou mostrar aqui para vocês, ó. Não desfaz o ponto, tá, gente? A linha só vai ficar aqui para a parte de dentro. Aí, sim, agora eu vou arrematar aqui também. Eu já volto aqui pra gente finalizar de fato. Eu vou colar as minhas etiquetinhas. Eu vou colar uma aqui na linguetinha, outra aqui atrás e a outra para sinalizar pé direito e esquerdo aqui na lateral, tá bom? Eu já volto. Ah, antes eu vou dar uma dica para vocês. Essa parte de trás aqui, ela costuma ficar assim mesmo, mais altinha que a parte dessa parte aqui. Por quê? Porque aqui nós não passamos carreira de pontilhadinhos, mas se você se incomodar, você passa uma carreira de ponto baixíssimo, iniciando aqui por esse lado, né, pelo avesso, na mesma cor da peça, que não vai aparecer e vai dar aqui a altura certinha para você, tá bom? Vai ficar do mesmo nível desse detalhezinho. Já colei as etiquetinhas, eu vou aproveitar para dar mais uma dica, ó. Vou vir bem aqui no pezinho, vou passar um pouquinho de cola antes do furinho do primeiro ilhós, tá, gente? Não pode pegar nesse furinho. Ó, bem lá no pezinho mesmo. Vou ajustar aqui, ó, trazendo um pouquinho para frente e colando, apertando aqui para colar. Até vazar um pouquinho de cola. Ó, pressiona até sentir que colou. Para ficar mais profissional, tá? O certo seria costurar, mas costurar dá mais trabalho, né? Então é melhor passar um pouquinho de cola e colar. Puxa um pouquinho e pressiona até colar. E agora sim, vamos passar o cadarcinho, ó, coladinho, ele fica mais arrumadinho, mais bonitinho. Achando aqui o primeiro furinho, entra aqui com a pontinha do cadarço de fora para dentro. Vou ajustar, ó. Assim. E aí, agora é só fazer o X. E novamente, repetindo de fora para dentro. Aqui também, mesma coisa. Nos demais buraquinhos, repito o mesmo. Só no último que, para amarrar, fica mais confortável você inserir o seu cadarço de dentro para fora. Mas como eu vou deixar para foto, eu já vou fazer direto assim até o último furinho. Quando você for mandar para sua cliente, você faz o inverso, tá? Só no último buraquinho. Olhem, aqui que eu me refiro, tá? Para enviar para cliente de dentro para fora. Para você tirar a fotinha
de fora para dentro. E aí você consegue passar aqui, ó, o seu cadastro direto pela lingueta e prendê-la aqui, de forma que você consiga deixar a linguetinha em pezinha, né? De maneira que você não tenha necessidade de preencher com nada aqui por dentro para tirar a sua foto. Bem, então aqui, ó, finalizei. Só vou passar pela linguetinha aqui agora, na mesma direção em que o cadastro saiu. Eu busco aqui a referência, um buraquinho, para eu passar aqui direto. Aí já prendeu a linguetinha e ficou pronta aqui a nossa peça. Gente, eu espero de verdade, do fundo do coração, que vocês tenham gostado, tá? Que façam bastante. Vou amar ver a peça de vocês pronta. Aqui eu já posso até retirar o meu molde aqui de dentro. Aí é só modelar o sapatinho assim, ó, ajeitar ele bem certinho, com muito amor e carinho, para poder tirar aquela foto bem bacana, tá? Se quiser, você pode colocar uma palmilha aqui para ficar mais retinho. Eu prefiro usar assim mesmo, tá? Sem palmilha. Eu já fiz a sola dupla exatamente para isso, para não precisar usar palmilha. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Quem gosta de modelar, pode modelar, que ele vai ficar ainda mais lindão. Quem não gostar, pronto, já está pronta aí sua peça. Como eu falei, essa etiquetinha é incrível para você definir lado direito e lado esquerdo, tá? Da peça. Como são feitos os dois pezinhos da mesma forma, essa etiquetinha nos ajuda. Pode ser uma plaquinha também, ó. Tem essas aqui no seu vermelho. Você pode colocar também na lateral, ó. Pode ser até em outro lugar aí, que você achar melhor, tá bom? Então é isso. Beijos, beijos e até um próximo vídeo, até uma próxima aula.